Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao capítulo 13, tá? Vamos fechar o capítulo 13 hoje. O primeiro tópicozinho que a gente vai falar aí é dos diferenciais nas taxas de juros, ok? Por hipótese, a gente estava assumindo que a taxa de juros é igual à internacional, mas a gente sabe que isso não é verdadeiro. As taxas elas vão diferir entre países, mas o que gera esse diferencial, né? Uma que eu começo com essa pergunta. Então ele aponta aqui duas razões aqui comuns para a gente ver aí uma diferença nas taxas de juros entre países, tá? Essas duas razões são o risco país, tá? E a expectativa sobre taxa de câmbio. O risco país significa que alguns países precisam pagar taxas de juros maiores do que as economias desenvolvidas pagam, devido a uma possibilidade de default. O que é default, né? Default é o governo não honrar seus compromissos, tá? Por exemplo. Não só o governo, mas o país como um todo, tá? Que a gente está vendo hoje em dia na Argentina, a gente está cansado de ver na Argentina, por exemplo. Então, para o mercado financeiro investir na Argentina, eles precisam pagar uma taxa de retorno superior à dos países desenvolvidos, porque existe um risco iminente ali deles darem um calote. Todo mundo concorda? O outro ponto aí que o Mankiw coloca é a expectativa sobre a taxa de câmbio. Por exemplo, se a gente imaginar aí que uma pessoa aí de fora vem investir grana aqui, pois tínhamos momentaneamente uma taxa de juros superior à internacional, tá? Então essa pessoa pegou seus dólares, converte em reais para fazer o investimento, realizar um investimento aqui. Se há expectativa de desvalorização cambial, então vão ser necessários mais reais para pagar a mesma quantidade de dólar lá na frente, quando ele for resgatar o investimento realizado, certo? Ou seja, de fato, as taxas de juros deverão ser mais atraentes aqui para compensar a desvalorização cambial. Então, o gringo, quando ele vem investir aqui, ele quer tirar, quando ele for tirar o dinheiro dele, ele vai querer tirar em dólar, certo? Se existe a possibilidade do câmbio desvalorizar, ou seja, né, da moeda, da minha moeda, do real, perder valor, nota que são dois pontos no tempo. No primeiro ponto, ele entrou, por exemplo, o dólar está 1 para 1. Tá? O gringo entrou aqui pagando 1 para 1. Tá? E houve uma desvalorização cambial. Ou seja, depois estava 1 dólar é igual a 2 reais. Eu preciso de 2 reais para comprar 1 dólar. Quando ele for tirar o dinheiro dele, ele vai precisar de 2 reais. Ele entrou colocando 1 para 1. E quando ele sair, quando ele for tirar o dinheiro dele, os 2 reais que ele deixou aqui inicialmente, o 1 real que ele deixou aqui inicialmente, vai estar valendo metade do dólar lá na frente. Então ele vai precisar, essa expectativa de desvalorização cambial vai afetar aí possivelmente essa diferença entre taxa de juros, tá? Quando ele for pedir a remuneração do capital dele, ele vai incorporar aí essa expectativa de desvalorização cambial. Tranquilo? A gente vê isso na prática muito facilmente, tá? Já tô meio... Graças a Deus não é esse Covid. Mas em junho de 2019, por exemplo, a máxima aí da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Estava em 2,5%, tá? Essa taxa do Fed é o que a gente usa aí como parâmetro principal aí de taxa de juros internacional, tá? Então, aproximadamente 2,5%.
Já para o Brasil, 6,5. O que faz essa diferença, então? A taxa no Brasil de 6,5 é igual a 2,5 mais 4 aqui de prêmio de risco, que a gente chama. Tá? A gente vai tratar esse prêmio de risco como isógeno, tá? E basta a gente jogar ele aqui dentro da nossa equaçãozinha ISLM. A minha IS, o investimento vai ficar em função da taxa de juros internacional e do prêmio de risco, tá? Nas exportações aqui a gente não tem um efeito aqui direto. E na LM ele também vai entrar aqui. O prêmio de risco também vai entrar aqui na LM, tá? O que acontece então quando existe um aumento no prêmio de risco do país? Vamos ver aqui, por exemplo, tá? A redução no investimento privado que decorre do aumento da taxa de juros por conta do prêmio de risco desloca a ES para trás. Isso é compatível com uma redução da renda para uma dada taxa de câmbio. Então que a gente tem uma redução aqui, tá, dessa curva de gasto. Eu estou aumentando aqui a minha taxa de juros, tá? Esse camarada aqui, o prêmio de risco aumenta, então minha taxa de juros aumenta, o meu investimento cai. Tá? Eu vou deslocar essa curva de gasto planejado para cá. E isso equivale para uma dada taxa de câmbio a um deslocamento aqui para trás da minha IS. Ok? E a LM? O que acontece com a LM? A gente tinha visto lá que para uma determinada taxa de juros, se a taxa de juros nacional for igual à internacional, a gente vai ter essa reta aqui, a minha LM positivamente inclinada, e na interseção aqui a gente vai ter uma LM aqui associando renda e câmbio. Tá? Com esse aumento então aqui do prêmio de risco, essa minha taxa de juros fica mais elevada, tá? E eu vou ter a minha LM vai se deslocar aqui um pouquinho mais para fora por conta desse aumento aqui do prêmio de risco, ok? Então, se a gente junta essas duas, a ISLM, tá? O que acontece aqui no final das contas se a gente gera de alguma maneira um aumento aí no prêmio de risco do país? A minha IS vai pular para trás, tá? Para uma dada taxa de câmbio. O que acontece aqui nesse ponto? Nesse ponto aqui, a gente vai ter como a minha taxa de juros aqui, ela fica, a taxa de juros de equilíbrio é essa aqui, momentaneamente vai ser essa aqui, certo? Então existe essa tendência aqui do câmbio se depreciar, tá? E a minha LM vai se deslocar para fora, tá? Por que a LM desloca para fora aqui? Ele diz que reduz a demanda por moeda corrente, tá? E a LM se desloca para a direita, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter um ponto de equilíbrio aqui embaixo, tá? Resultante da queda da IS e do deslocamento aqui da LM. Tranquilo? Pontos relevantes. O aumento no prêmio de risco vai elevar a renda e deprecia a moeda. Embora as taxas de juros mais elevadas pressionem para baixo o investimento, a depreciação da moeda estimula as exportações líquidas em um montante ainda maior. Como resultado, a renda agregada cresce. Ah, certo. Isso aqui é importante. Quando existe essa queda, a gente tem a minha IS desloca aqui para trás por conta da queda do investimento, tá? Mas essa depreciação cambial, uma parte dela aqui que gera esse aumento da renda, vem também por causa de aumentos nas exportações líquidas, porque a taxa de câmbio está caindo e as minhas exportações líquidas crescem, tá? Então a parte de ganho de renda aqui é por conta do aumento das exportações líquidas.
A expectativa de que a moeda corrente perderá seu valor no futuro faz com que essa moeda perca valor no presente. A expectativa de desvalorização cambial tem efeito semelhante ao aumento no prêmio de risco. Tá? Então, da mesma maneira, essa mesma análise vale para esse teto aqui, se a gente assumir expectativa, que ele seja uma expectativa de desvalorização cambial. Ok? Na prática, a renda agregada não costuma crescer. Alguns motivos. O Banco Central pode querer evitar a depreciação significativa da moeda e reage reduzindo a oferta monetária. Então, se ele reage reduzindo a oferta monetária, essa LM não viria tão aqui para baixo. Tá? Para evitar essa queda muito acentuada aqui na taxa de câmbio, essa desvalorização da moeda, o Banco Central tira um pouquinho de moeda da economia e joga LM aqui, por exemplo. Ok? A depreciação do real pode fazer com que cresça o preço dos bens importados, causando um crescimento no nível de preços P. Lembra que o nível de preços aqui, se a gente for pegar a inflação, a gente tem muitos componentes importados aqui. Então, se crescer o preço dos bens importados, a gente pode gerar um pouquinho de inflação aqui para a gente também. Tá? Elevação do prêmio de risco, θ, pode fazer com que a sociedade reaja aumentando a demanda por moeda corrente, tá? Para qualquer renda e taxa de juros especificadas. Então, se a elevação do prêmio de risco θ pode fazer com que a sociedade reaja aumentando a demanda por moeda corrente. Ok. Uma vez que a moeda corrente é, com frequência, o ativo disponível mais seguro. Então, o que acontece? Essa elevação no prêmio de risco, o que acontece na Argentina, por exemplo. Tá? O risco de default fica muito grande, então o que as pessoas vão fazer? Aumenta a demanda por moeda corrente. Eu preciso, sei lá, da moeda argentina, o peso argentino, para realizar transações, certo? Então a gente vai tentar aí tesourar aí um pouquinho de moeda corrente, tá? Em todos os casos, haveria um deslocamento da curva LM para a esquerda, o que amenizaria a redução na taxa de juros e pressionaria a renda para baixo. Então, se o Banco Central evita a depreciação da moeda, se essa depreciação do real faz com que aumente o nível de preços via importados, ou se a elevação no prêmio de risco gera um aumento na demanda por moeda corrente, de essas três possibilidades, essas três características vão trazer a minha LM um pouco mais aquém dessa LM2 aqui, ok? Então, o aumento do risco país não é muito desejável. Tá? No curto prazo, ele vai tender a causar uma depreciação gradativa da moeda corrente. E por meio desses três canais que a gente acabou de descrever, intervenção do Banco Central para que a moeda não se deprecie, aumento dos preços via aumento do preço dos importados, ou aumento da demanda por reais, tá? Vão gerar uma renda agregada decrescente. Tá? No longo prazo, a gente pode imaginar aí, como uma taxa de juros mais alta reduz o investimento, vai haver uma redução na acumulação de capital e o nível de crescimento econômico mais baixo também. Tá? Só lembrar aí do modelinho de solo. Outro ponto, então, essa ideia de diferencial na taxa de juros. Tá? E as taxas de câmbio? O que é melhor, taxa de câmbio fixa ou flutuante? E ele aponta aí os prós e contras aí desses dois tipos de taxa. As fixas, o pró, o câmbio fica menos volátil e facilita o comércio internacional. Contra, política monetária fica comprometida apenas com o câmbio, maior instabilidade da renda e do emprego. Tá? Então, quando o Banco Central está olhando apenas para o câmbio, tá?
a renda e o emprego podem oscilar mais do que se ele tivesse observando, por exemplo, a taxa de juros. Tá? Flexíveis. O pró. A política monetária pode ter outros propósitos. Vai dar maior estabilidade da renda e do emprego. Tá? Contra. O câmbio mais volátil vai dificultar o comércio internacional. Raramente a gente vai observar taxas de câmbio que sejam completamente fixas ou completamente flutuantes. Em vez disso, sob ambos os sistemas, a estabilidade da taxa de câmbio geralmente representa um dos muitos objetivos do Banco Central. Tá? Outras coisinhas importantes aí, economês, ataque especulativo. Né? A gente teve o pessoal chamou aí de trade do século aí do Paulo Guedes, que na realidade não foi ele que realizou, foi o presidente do Banco Central. E não foi um trade, só vendeu reserva. Vendeu numa boa hora, tudo bem, gerando resultado. Mas o que acontece? Ataques especulativos podem dar fim ao nível de reservas. A gente tinha bastante reserva aqui para torrar. Graças a Deus o Brasil tem gente, tem alguns economistas que até criticam o nível de reserva aqui do Brasil, sabe? Mas se o Banco Central tem um nível de reserva relativamente baixo, tá? Ele pode não conseguir influenciar o câmbio e o câmbio pode depreciar bastante, tá? Taxa de câmbio fixa deve ser lastreada por uma caixa de conversão, tá? Que a gente chama de Currency Board, que é um arranjo por meio do qual o Banco Central possui uma quantidade de moeda corrente estrangeira suficiente para lastrear cada unidade de moeda corrente interna. Então o Banco Central vai precisar estar preocupado aí com sempre adquirir moeda estrangeira ou se desfazer dela, tá? Para lastrear a quantidade de moeda estrangeira com a quantidade de moeda que ele tem circulando na economia, tá? E outra questão que a gente escuta muito pessoal falar é a questão de dolarização, né? Alguns países abriram mão da sua moeda nacional e passaram a usar dólar, tá? Se não me engano, Porto Rico, a Argentina tentou isso, foi uma desgraça. Deixa algumas críticas aí. Alguns países deram certo, outros não, tá? E aí o Mankiw discute aí a ideia de trindade impossível, tá? Toda nação, a ideia dele aí, diz o seguinte, que toda nação deve fazer a si mesma o seguinte questionamento. A nação deseja conviver com uma volatilidade na taxa de câmbio, né? Opção os Estados Unidos, tá? Eu vou topar livre mobilidade de capital e uma política monetária independente, tá? Se sim, então o meu câmbio, tá, vai ser volátil, tá? A nação deseja abrir mão do uso de política monetária para propósito de estabilização interna, que é a opção 2, Hong Kong, por exemplo, usa livre mobilidade de capital, mas com taxa de câmbio fixa. O fato de eles usar uma taxa de câmbio fixa impossibilita o Banco Central de intervir na economia. Tá? O Banco Central fica só preocupado em manter essa taxa de câmbio. Tá? Então a política monetária perde um pouquinho do seu propósito aqui. O Banco Central só vai ficar olhando para a taxa de câmbio. Ou a nação deseja restringir seus cidadãos de participar nos mercados financeiros internacionais, que é a opção 3 no caso da China. Ela tem uma política monetária independente, tá? E taxa de câmbio fixa. Tá? A trindade possível afirma que nenhuma nação vai conseguir evitar o fato de ter que fazer uma dessas escolhas. Então, ou você escolhe taxa de câmbio fixa e uma política monetária independente, ou uma política monetária independente e livre mobilidade de capital, ou você escolhe livre mobilidade de capital e taxa de câmbio fixa. Tá? Não dá para ter livre mobilidade de capital, taxa de câmbio fixa e Banco Central atuando fortemente na economia. Tá? Esse é o ponto.
Ok? Acho que no caso do México a gente vai ver um exemplo aqui, isso aqui fica bem detalhado, tá? Pronto, tá aí. A crise financeira internacional, México, de 1994 a 1995. Em agosto de 94, o dólar pelo peso mexicano estava 0,30. Um ano depois, agosto de 95, já estava 0,16. Tá? Uma baita queda aqui. O que houve? Tá? Houve uma crise política lá, mataram um candidato à presidência na época das eleições lá, e a taxa o prêmio de risco se elevou bastante lá no México. Tá? Então, essa elevação no prêmio de risco e a taxa de câmbio inferior à fixa fez o quê? Eu gerei aqui uma depreciaçãozinha, aumentou aqui a demanda, caiu a demanda por peso, aumentou a demanda por dólar, a LM se desloca para fora, tá? Mas o que aconteceu aqui no final das contas? A gente tinha visto isso daqui, supondo que o câmbio não estava fixo, certo? A minha depreciação tinha que vir, a moeda tinha que se depreciar até esse ponto aqui. Só que no México o câmbio era fixo. Então, para manter esse equilíbrio, para manter a taxa de câmbio fixa, o que o Banco Central mexicano teve que fazer? Teve que trazer essa LM aqui de volta para cá. Tá? Nesse ponto aqui onde existia equilíbrio na taxa de câmbio. Qual o problema? Ele não conseguiu, o nível de reserva do Banco Central mexicano era muito pequeno. Tá? Ele não conseguiu manter essa taxa de câmbio, entrou uma especulação pesada e pá, jogou essa moeda, o peso mexicano saiu depreciando até vir para o patamar de equilíbrio aqui nesse negócio. Tá? O Banco Central não consegue, quando o Banco Central não consegue manter essa taxa de câmbio fixa, a desvalorização cambial passa a valer, o mercado age especulando, a depreciação cambial passa a valer aqui, tá? A taxa de câmbio cai mesmo. Então, aqui eu acho que fica evidente, não dá para o Banco Central, se a minha taxa de câmbio é fixa, eu não consigo usar a política monetária, a minha política monetária, eu não consigo impulsionar corretamente a economia aqui, tá? Se a minha taxa de câmbio é fixa. O Banco Central vai ter que se comprometer com essa taxa de câmbio fixa e a política monetária perde o seu poder aqui de influenciar a economia. Tá? Isso que eu queria que vocês vissem. Outro estudo de caso que ele comenta, crise financeira internacional, a Ásia, 97, 98. Tá? O Mankio sugere aí que existe a Ásia entrou num problema aí de círculo vicioso ou ciclo vicioso. Bom, o que aconteceu? Haviam problemas no sistema bancário, tá? O governo intervia muito no sistema bancário, é o que a gente chama de clientelismo, tá? Um capitalismo voltado para os clientes especiais do banco, que o banco facilitava, né? O capitalismo era facilitado aí para determinados tipos de clientes, tá? E isso desgastou a confiança internacional nessas economias, tá? A perda da confiança fez com que crescesse o prêmio pelo risco e as taxas de juros. Taxas de juros cada vez mais altas, juntamente com a perda da confiança, pressionaram para baixo o preço das ações e de outros ativos. A queda no preço dos ativos reduziu o valor das garantias que estavam sendo oferecidas para os empréstimos bancários. Essa redução no valor das garantias fez com que crescessem as taxas de inadimplência dos empréstimos bancários. Então o pessoal deixou de pagar. Não tinha como dar garantia, deixou de pagar. O crescimento da inadimplência exacerbou os problemas no sistema bancário.
E aí voltava. Procurava mais gente mais próxima do governo para liberar alguma coisa. E os sistemas financeiros se desgastavam mais ainda. Perdia-se confiança e por aí vai. Volta tudo novamente, tá? O Mankiw fala do papel dos Estados Unidos tanto na contribuição para tirar o México dessa crise, quanto na contribuição para tirar a Ásia, tá, dessa crise. Se der uma olhada lá, isso não sei se tem relevância não. Mas outro estudo de caso que o Mankiw aponta, isso aí é mais recente, a gente viu bastante isso, alguma coisinha aí nos noticiários aí, se a gente lembrar um pouquinho da Trade War, né, da guerra aí de comércio entre Estados Unidos e China. O que está acontecendo? O Trump, né, ele acusou aí o governo chinês de estar manipulando a moeda. Vamos ver o que acontece. De 94 até 2000 e pouco, 2006, 2005, a taxa de câmbio estava relativamente constante aqui no patamar de, o Mankiw aponta lá, 8,28, tá? $1 valia 8,28 yuan, tá? Depois disso, o que aconteceu? Esse negócio começou a cair. Nota que aqui eu tenho real por yuan, tá? Real por yuan, tá? Então, esse camarada caindo, saindo de 0,12 para 0,15, tá aumentando aqui a taxa de câmbio, tá? Esse aumento aqui na taxa de câmbio está dizendo o que para mim? Que as minhas exportações líquidas iriam cair, tá? Então é justamente isso que o banco nota que aqui é moeda doméstica por moeda estrangeira, tá? Não é moeda, não é a nossa moeda, a gente usa dólar por real, tá? Então essa apreciação aqui da moeda chinesa está gerando uma queda aqui da balança comercial dos Estados Unidos, tá? Essa depreciação da moeda chinesa está gerando uma queda da balança comercial dos Estados Unidos. Então, no final das contas é isso. Traz isso aqui, ele coloca lá 30%, mas na realidade, se a gente pensar aí de 0,12 para 0, tá aqui 1 dividido por 8,28, tá? Caiu para 1 dividido por 8,21, 1 dividido por 6,38, tá? Então, daqui para cá, o que houve? O campo cresceu, tá? Só fazer essa continha. 6,38 menos 8 dividido pelo primeiro. Pá, você calcula lá menos 0,30. O que está acontecendo aqui no final das contas? Quando o governo chinês joga quando passa a ocorrer essa depreciação, essa apreciação da moeda chinesa, tá? Agora eu preciso de menos yuans para comprar a mesma unidade de dólar. Antes era 8,28, comprava uma unidade de dólar. Agora eu preciso de 6,38 para comprar a mesma unidade de dólar. O que está acontecendo aqui? Os produtos, o dólar está ficando mais barato, certo? O dólar está ficando mais barato. Com o dólar mais barato, o que acontece? Minhas exportações líquidas para os Estados Unidos, por exemplo, vão ficar mais caras, tá? É isso, 6,38 para 8,20. Antes eu precisar de mais yuan. Elas vão ficar mais caras, tá? Então vai ter uma queda aqui nas exportações líquidas aqui dos
da China, tá? Então, daqui a gente vê aqui como é importante, tá, essa relação aqui entre taxa de câmbio e exportações líquidas. Então, uma boa parte aí da depreciação cambial, tá, vai ser repassada para as exportações de um país ou outro, tá? Acho que a crítica maior foi quando esse negócio começou a voltar aqui para o patamar que era antes. Que os produtos chineses começaram a ficar mais baratos aqui. E aí o Trump começou a reclamar. Tá? Essa discussãozinha que é importante a gente observar que existe o valor aqui, a taxa de câmbio, tá? A depreciação ou expectativa de depreciação cambial vai gerar um efeito sobre as exportações líquidas do país. E se você tiver uma negociação muito forte com outros países, essa depreciação vai ser repassada via balanço comercial. Tá? Depois o Mankio discute aí a ideia de curto prazo para longo prazo. Tá? Modelo do Mundell-Fleming com preços flexíveis. Se a gente pegar a taxa de câmbio real, a gente lembra lá que ela é a taxa nominal vezes o preço doméstico dividido pelo preço internacional. Tá? Com o nível de preço flexível, a taxa de câmbio real e nominal passam a diferir. A gente vai ter isso daqui, tá? Agora as exportações entram aqui em função da taxa de câmbio real. Ou seja, o nível de preço está influenciando aqui diretamente a minha IS, tá? O que ocorre se a gente tem uma queda no nível de preço interno, por exemplo? Tá? Com a queda no nível de preço interno, lembra que aqui a LM é M sobre P, tá? Então, P1 está caindo, o Y2, eu estou saindo desse ponto para cá, minha LM se desloca para cá. Aqui eu tenho a curva IS, minha taxa de câmbio real vai ter que estar caindo também. Tá? Lembra disso daqui? Esse camarada aqui está caindo. Tá? Então o meu E também vai cair. Então tem uma queda na taxa de câmbio real. E isso daí é passado aqui para a curva de demanda agregada sem nenhum problema. Tá? Aqui a gente tem a relação entre preço e renda produto. Tá? Curva de demanda agregada negativamente inclinada. Então ela capta, a curva de demanda agregada capta essa ideia de preço real, de taxa de câmbio real também. Tá? A gente tem então uma demanda agregada, mas o que acontece com a oferta no final das contas? Tá? A gente vai ter essa taxa de câmbio, vamos sair de E1 para E2, certo? Minha LM vai se deslocar aqui para fora. Então é como se para esse nível de preços aqui, para esse nível de preço fixo, eu tivesse uma oferta agregada de curto prazo. Esse nível de preço vai cair e a gente vai vir para uma outra curva de oferta agregada de curto prazo aqui. E uma curva de oferta agregada de longo prazo, tá? Que vai ser resultante desse segundo equilíbrio aqui, tá? Onde oferta agregada bate com demanda agregada e a gente tem aqui o produto potencial. Então essa ideiazinha de como é que a gente junta aí essa ideia do modelo Mundell-Fleming, coloca aí preço flexível nele para analisar o comportamento de oferta e demanda agregada, que contrasta aqui nível de preços e renda, produto. Ok? Resumindo, então temos que o modelo Mundell-Fleming corresponde ao modelo ISLM para economia aberta de pequeno porte. Ele vai considerar o nível de preço como pré-determinado, ou seja, o nível de preço está dado, e a partir disso mostra aquilo que causa oscilações na renda e na taxa de câmbio, e não mais taxa de juros. Tá? O modelo demonstra que a política fiscal não influencia a renda agregada sob o sistema de taxa de câmbio flutuante. Uma expansão fiscal faz com que a moeda se aprecie, reduzindo as exportações líquidas e contrabalançando o impacto expansionista habitual sobre a renda agregada. Tá?
a política fiscal efetivamente influenciar a renda agregada sob o sistema de taxa de câmbio fixa. Tá? Então, pensa aí no caso da China, por exemplo, tá? Que usou durante um bom tempo taxa de câmbio fixa, então a política fiscal tinha bastante poder lá dentro. O modelo Mandel-Fleming mostra que a política monetária não influencia a renda agregada sob o sistema de taxa de câmbio fixa. Tá? Qualquer tentativa de expandir a oferta monetária é inútil, uma vez que a oferta monetária deve necessariamente se ajustar de modo a garantir que a taxa de câmbio permaneça em seu nível anunciado. A política monetária, de fato, influencia a renda agregada sob o sistema de câmbio flutuante. Então, sobre hipótese de câmbio fixo, o Banco Central vai estar se preocupando com a taxa de câmbio. Tá? Sob hipótese de câmbio flutuante, ele pode se preocupar com o restante da economia. Ele esquece do câmbio, deixa o câmbio flutuar e se preocupa com o restante da economia. Então, o Banco Central, no final das contas, se a taxa de câmbio é fixa ou flutuante, está mostrando para a gente qual é a preocupação central aí do Banco Central em termos de política econômica. Okay? Se os investidores sentem-se receosos em manter ativos em um determinado país, a taxa de juros desse país pode ultrapassar a taxa de juros internacional por meio de algum prêmio de risco. De acordo com o modelinho Mandel-Fleming, se um país tem uma taxa de câmbio flutuante, um aumento no prêmio de risco vai elevar a taxa de juros e vai causar depreciação da moeda corrente do país. Tá? Existem vantagens tanto nas taxas de câmbio flutuante quanto nas taxas de câmbio fixas. Taxas de câmbio flutuantes deixam os formuladores de política econômica livres para se empenhar em objetivos outros que não a estabilidade da taxa de câmbio. Taxa de câmbio fixa reduz parte da incerteza nas transações internacionais realizadas pelas empresas, mas podem estar sujeitos ao ataque especulativo se os investidores internacionais acreditarem que o Banco Central não tem reserva de moeda estrangeira suficiente para defender a taxa de câmbio fixa. Ao escolher um regime para a taxa de câmbio, os formuladores de política econômica ficam cerceados pelo fato de ser impossível os países terem livre fluxo de capital e uma taxa de câmbio fixa e uma política monetária independente, que é a questão aí da trindade impossível, e lembra um pouquinho aí do que a ideia do Paulo Guedes aí de vender 100 bilhões de reservas. Tá? Depois o Mankiw abre no apêndice a ideia da economia aberta de grande porte com taxa de câmbio fixa. Tá? O que acontece, por exemplo? Economia de grande porte. A gente está tratando de economias de pequeno porte. Quando a gente fala economia de pequeno porte, a gente está dizendo que ela não é capaz de influenciar a taxa de juros internacional. Agora, tem economias, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, que são capazes de influenciar a taxa de juros internacional. Ok? Como é que fica nesse caso? Tá? E o Mankiw abre essa ideiazinha aí no apêndice. Quem for fazer Ampec ou for fazer um concurso, é bom dar uma olhada com mais calma nisso daqui, porque volta e meia cai um exercíciozinho tratando desse tipo de economia de grande porte ou pequeno porte. O cara precisa estar um pouquinho mais antenado. Tá? Essa discussão tem ela bem didáticazinha no manual da USP, manual de macro da USP, tem essa discussão aqui bem detalhadazinha, tá? Com cara aí mais de concurso. No final das contas, a economia aberta de grande porte vai ser uma média entre economia fechada e economia aberta de pequeno porte, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma curva IS, a gente vai ter uma curva LM e a gente vai ter uma curva aqui equilibrando as exportações líquidas com o fluxo de capitais do país. Tá? Fluxo líquido de saída de capital. Tá? O
que vai depender da taxa de juros interna. Então esses dois camaradas aqui, eles passam a ser amarrados. Pega isso daqui e joga aqui dentro e a gente vai ter essas duas equaçõezinhas aqui. A minha IS agora, ela fica em função aqui do fluxo líquido de saída de capitais da economia. Ok? O que vai acontecer? A diferença básica aí nesses dois modelos. A IS vai ser mais deitada do que no caso de uma economia de pequeno porte e a LM não é mais vertical. Isso potencializa as políticas monetária e fiscal. Ok? Então a LM ela não é mais em pé e a IS, que era mais assim, agora vai ficar mais deitada aqui, mais horizontal. A gente vai ter, então a gente tem o modelo ISLM, a gente vai ter um fluxo líquido de saída de capital que vai amarrar taxa de juros, tá? E uma quantidade fixa de saída de capitais. Se essa taxa de juros for alta, pouco capital vai sair dessa economia. Se a taxa de juros, se a remuneração do capital é muito baixa, a gente vai ter muito capital saindo dessa economia, ok? E o mercado de câmbio vai amarrar essa saída de capitais para uma dada taxa de juros que veio do modelo ISLM, tá? Com uma curva de exportações líquidas que está associada com a taxa de câmbio. Então, eu vou ter uma taxa de câmbio de equilíbrio que iguala as exportações líquidas ao fluxo de capitais aqui. Tá? Essa é a ideiazinha básica. Uma expansão fiscal em uma economia aberta de grande porte vai fazer o quê? Vai deslocar a minha IS para fora. Ok? Então, uma expansão fiscal vai elevar a taxa de juros. Tá? O governo gastando mais eleva a taxa de juros. Até aqui morreu Neves. Tá? Esse aumento da taxa de juros vai reduzir aqui o fluxo líquido de saída de capital. Tá? As minhas exportações líquidas estão aqui. O que vai acontecer? Eu tenho uma nova curva aqui de fluxo líquido de saída de capital, tá? E uma taxa de câmbio de equilíbrio aqui mais elevada, tá? Aumenta a taxa de juros? Não, aumenta a taxa de câmbio, tá errado aqui, tá? E reduz as exportações líquidas. O câmbio valoriza e as minhas exportações caem. Tranquilo? Nota que agora, para essa economia de grande porte, o que acontece? Pessoal, esse slide aqui é grande porte com taxa de câmbio fixa, não, tá? Taxa de câmbio flutuante. Tá? Qual é a diferença agora uma economia de pequeno porte com taxa de câmbio flutuante? Cuidado aqui nesse slide, tá? Câmbio flutuante. Fixo não. Na economia de pequeno porte, o que acontecia? Expansão fiscal só jogava IS para fora, tá? LM não se alterava. A única coisa que acontecia aqui era essa apreciação do câmbio aqui. O câmbio aumentava, mas a minha renda não se alterava, tá? Nesse caso aqui, uma expansão fiscal vai gerar um aumento na renda. Por que gera esse aumento na renda? O que está acontecendo? Tá? Esse aumento aqui na taxa de juros reduz a saída de capital dessa economia. Antes, mais esse aumento na taxa de juros aqui não tinha uma influência direta aqui. Agora eu tenho esse aumento aqui das exportações líquidas. Esse aumento das exportações líquidas vai gerar uma queda nas exportações. Aliás, o aumento na taxa de câmbio vai gerar uma queda nas exportações líquidas, mas a saída, o fluxo de saída de capital vai se reduzir. Tá? Isso vai possibilitar aqui um aumento aqui da minha renda. Ok?
Então, para a economia de grande porte, a principal coisa que a gente observa aí é que há uma alteração aqui, a expansão fiscal, ela influencia a renda. E a política monetária, o que acontece? Tá? Política monetária, a gente vai deslocar a LM para fora. O que vai acontecer aqui? Com esse deslocamento aqui, a expansão monetária vai deslocar a LM para fora, minha renda, a taxa de juros vai cair, tá? Reduz a taxa de juros, aumenta a renda. Essa redução na taxa de juros aumenta aqui um pouquinho da saída de capital, tá? Mas eleva a minha balança, balança comercial, as minhas exportações líquidas, tá? E essa elevação aqui das exportações líquidas vem justamente por causa dessa redução aqui na taxa de câmbio, tá? Então, o que acontece aqui? A política monetária vai deslocar a renda, que faz com que a renda também aumente, tá? No caso da economia aberta com taxa de câmbio flutuante, na economia de pequeno porte, esse deslocamento da LM também gerava alteraçãozinha na renda. Agora, o que acontece? Por conta desse formato da LM positivamente inclinada e da IS mais deitada, uma mesma alteração aqui na quantidade de moeda vai jogar essa taxa de juros um pouquinho, pode ser um pouquinho mais forte, tá? O efeito, um efeito pequeno aqui da taxa de juros vai gerar um baita aumento de renda aqui, tá? Então, o que a gente diz é que a política monetária aqui ela é potencializada aqui pelo fato da economia ser de grande porte, ok? Essa pequena variação na renda, dada essa queda aqui na taxa de juros, é extremamente elevada. Aqui eu preciso de uma baita... Aqui eu preciso de uma baita redução na taxa de juros. Não que está tudo errado os gráficos, taxa de juros e não. Tá? Então é isso, pessoal. Fechamos o capítulo 13, tá? Ver se eu boto a aula do capítulo 14 aí o mais breve possível. Novamente, 1 milhão de desculpas, tá? Complicado preparar aulas aqui, porque as crianças ficam aqui em casa me perturbando o juízo o dia inteiro. Um abraço.